Imagine um tempo antigo, onde os gigantes caminhavam sobre a terra, figuras imponentes e misteriosas que faziam os mortais parecerem diminutos à sua sombra. No livro de Gênesis, encontramos a enigmática menção aos Nefilins, uma raça de gigantes cuja origem e destino permanecem envoltos em mistério. Eles são mencionados pela primeira vez em Gênesis 6, 1 a 4, onde o texto nos conta sobre um período de caos e transformação. Conforme a Bíblia, quando os homens começaram a se multiplicar sobre a terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de renome. Gênesis 6, 1 a 4. Essa passagem sugere que os Nefilins eram o resultado de uma união proibida entre seres celestiais, referidos como filhos de Deus, e as filhas dos homens. Esta união resultou em uma prole de gigantes, descritos como valentes e varões de renome. A palavra Nefilim, que em hebraico significa os caídos ou os derrubados, acrescenta um ar de desgraça e tragédia à sua existência. Esses seres eram não apenas fisicamente impressionantes, mas também vistos como poderosos e influentes, suas ações ecoando como trovões pelo vale da história. A presença dos Nefilins representava uma era de grande corrupção e violência, um prenúncio do dilúvio que viria a purificar o mundo. Eles eram metáforas vivas da transgressão e do caos, e suas histórias são marcadas por uma ironia cruel. Apesar de sua imensa força e poder, foram incapazes de evitar o destino catastrófico que se abateu sobre eles. A Bíblia sugere que os Nefilins e a corrupção associada a eles foram uma das razões para Deus decidir enviar o dilúvio, um ato de purificação que erradicou essa geração de seres poderosos. Além de Gênesis, os Nefilins são mencionados novamente em Números 13 e 33, quando os espiões enviados por Moisés para explorar a terra de Canaã retornam com relatos de gigantes. Também vimos ali os gigantes, filhos de Enaque, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Este relato acrescenta uma camada de medo e respeito reverencial à memória dos Nefilins, sugerindo que, mesmo após o dilúvio, a lembrança de sua presença e poder perdurava entre os povos. No entanto, os textos bíblicos deixam muitas perguntas sem resposta. Será que todos os Nefilins realmente pereceram no dilúvio? Ou alguns conseguiram escapar, ocultando-se nas sombras, esperando o momento certo para retornar? É possível que suas histórias tenham sido distorcidas ao longo dos séculos, transformando-se em mitos e lendas, mas com um fundo de verdade que ainda escapa à nossa compreensão? Deixando para trás essas figuras titânicas, mergulhamos agora no mistério dos cananeus, outra civilização poderosa e enigmática. Eles habitavam a terra prometida antes da chegada dos israelitas e deixaram marcas profundas na história. Mas o que aconteceu com eles? Será que a essência dos cananeus foi completamente apagada ou há traços ocultos que ainda podemos descobrir? Nossa jornada continua, desvendando os segredos de um passado que ainda sussurra através dos tempos. Enquanto a sombra dos Nefilins ainda paira sobre nossos pensamentos, viajamos agora para a terra dos cananeus. Este povo, cuja história é tecida com fios de mistério e enigma, habitava a terra prometida antes da chegada dos israelitas. Imagine uma civilização próspera, com cidades fortificadas, templos grandiosos e um panteão de deuses que governava todos os aspectos de sua vida. A Bíblia nos fala dos cananeus como um povo poderoso, mas também como inimigos que deviam ser derrotados para que os israelitas pudessem estabelecer seu lar.
Os cananeus eram mestres na construção de cidades. Jericó, com suas muralhas impenetráveis, é uma prova viva de sua habilidade e engenhosidade. Mas, além de sua arquitetura, eram também conhecidos por suas práticas religiosas. Adoravam Baal, Astarote e uma miríade de outros deuses, realizando rituais que, para os israelitas, eram vistos como abominações. A influência desses deuses estava em toda parte, nas plantações que cresciam, nas tempestades que rugiam e até nos destinos dos homens. A sociedade cananeia era complexa e estratificada. As cidades-estado cananeias eram governadas por reis que exerciam poder absoluto sobre suas regiões, mantendo um delicado equilíbrio de poder com seus vizinhos. Essas cidades eram centros de comércio e cultura, situadas em um ponto crucial entre as grandes civilizações do Egito e da Mesopotâmia. Esta posição estratégica fazia de Canaã um terreno fértil para influências culturais e econômicas, mas também um campo de batalha constante para impérios em expansão. Os cananeus eram agricultores habilidosos, aproveitando as férteis planícies da região para cultivar trigo, cevada, uvas e azeitonas. Sua economia dependia fortemente da agricultura, mas o comércio também desempenhava um papel crucial. Os mercadores cananeus navegavam pelo Mediterrâneo, trocando produtos locais por bens de luxo e matérias-primas de terras distantes. Em suas cidades, a vida pulsava com o movimento de artesãos, comerciantes e agricultores, cada um contribuindo para a prosperidade da sociedade. A religião cananeia estava intrinsecamente ligada a todos os aspectos da vida cotidiana. Os templos eram centros não apenas de adoração, mas também de atividade social e econômica. Os rituais, muitas vezes elaborados e misteriosos, incluíam sacrifícios e festivais que buscavam garantir a fertilidade da terra e a proteção dos deuses. Baal, o deus da tempestade, e Astarote, a deusa da fertilidade, eram figuras centrais no panteão cananeu, simbolizando as forças naturais que os agricultores dependiam para suas colheitas. O simbolismo é forte aqui. Os cananeus eram como as muralhas que construíam, resistentes e imponentes. No entanto, mesmo as muralhas mais fortes podem cair, e o destino dos cananeus estava selado em uma batalha que ecoaria através dos tempos. Mas quem eram realmente esses povos? E por que a Bíblia os retrata com tamanha hostilidade? Poderia haver uma razão mais profunda, algo que ainda não compreendemos completamente. Ao narrar a conquista de Canaã, a Bíblia fala de cidades destruídas, populações dizimadas e uma terra tomada pelo povo escolhido. No entanto, há indícios de que nem todos os cananeus foram exterminados. Alguns se misturaram com os israelitas, suas culturas e práticas religiosas infiltrando-se silenciosamente nas tradições de seus conquistadores. É irônico pensar que, apesar de toda a violência e destruição, os vestígios dos cananeus podem ter sobrevivido de formas sutis e inesperadas, como sementes plantadas em solo fértil, esperando o momento certo para germinar. As histórias dos cananeus nos deixam com muitas perguntas. Como era realmente sua vida diária? Que segredos escondiam em suas práticas religiosas? E talvez mais intrigante, o que aconteceu com aqueles que sobreviveram à conquista? Estes fragmentos de uma civilização perdida nos conduzem a um novo enigma, uma nova história envolta em mistério e tragédia. À medida que deixamos as muralhas de Jericó para trás, nossa jornada nos leva a outras terras, a cidades de decadência e destruição. Deixe-me contar a história de Sodoma e Gomorra, cidades cuja ruína foi tão completa que até hoje se busca nas cinzas as razões de sua destruição. Enquanto ainda ecoam em nossa mente as histórias dos cananeus, viajamos agora para um local onde a decadência e o pecado atingiram seu auge: as cidades de Sodoma e Gomorra. Imagine uma terra fértil, rica e próspera, onde a vida parecia florescer em abundância.
Porém, sob a superfície de aparente prosperidade, escondia-se uma sociedade corrompida, envolta em práticas que, segundo a Bíblia, desafiavam as leis divinas e morais. Sodoma e Gomorra, mencionadas em Gênesis 19, são sinônimos de transgressão. As descrições bíblicas dessas cidades pintam um quadro de opulência e hedonismo, onde os habitantes se entregavam a excessos e luxúrias sem remorso. A metáfora das cidades do pecado é intensa, revelando um contraste gritante entre a abundância de recursos e a pobreza de valores morais. Os relatos descrevem uma população cuja maldade havia atingido tal ponto que a intervenção divina se tornou inevitável. Deus decide então investigar as acusações contra essas cidades. Ele envia 2 anjos a Sodoma, que são recebidos por Ló, o único homem justo entre os habitantes. Naquela noite, os homens de Sodoma cercam a casa de Ló, exigindo que ele entregue os visitantes para que possam abusar deles. Essa cena de violência iminente é uma personificação do desespero e da degradação que permeava a sociedade de Sodoma. Diante da injustiça e da violência, os anjos revelam a Ló o terrível destino que aguarda as cidades. Eles ordenam que ele e sua família fujam, pois uma destruição iminente se abateria sobre Sodoma e Gomorra. E então, o céu se abre em um espetáculo de ira divina. Fogo e enxofre chovem sobre as cidades, transformando-as em cinzas. A imagem é poderosa e assustadora, um prenúncio da devastação total que apaga qualquer vestígio de vida. Mas o que realmente aconteceu em Sodoma e Gomorra? Os estudos arqueológicos ainda buscam evidências que possam confirmar a localização dessas cidades e a natureza da catástrofe que as destruiu. Alguns sugerem que a destruição foi resultado de uma explosão natural, talvez devido a um terremoto ou à combustão de depósitos subterrâneos de gás. Outros acreditam na narrativa bíblica de uma intervenção direta e miraculosa. A verdade pode estar oculta nas camadas profundas da história, esperando para ser desenterrada. Ló e suas filhas conseguiram escapar, mas sua esposa, transformada em uma estátua de sal por olhar para trás, é uma metáfora viva da necessidade de deixar o passado para trás. A destruição de Sodoma e Gomorra serve como um poderoso aviso contra os perigos da decadência moral e a necessidade de justiça. Deixando para trás as ruínas fumegantes dessas cidades, nossa jornada nos leva a outras terras misteriosas, onde reinos se ergueram e caíram sob o peso de suas próprias complexidades. Vamos explorar o destino do reino de Edom, uma nação muitas vezes esquecida nas histórias bíblicas. Os edomitas, descendentes de Esaú, tinham uma relação tumultuada com os israelitas e encontraram seu fim em um silêncio quase total. Mas o que levou ao declínio dessa civilização robusta? Conflitos internos, invasões externas ou um decreto divino? O silêncio das montanhas de Seir pode conter as respostas. Enquanto deixamos para trás as ruínas fumegantes de Sodoma e Gomorra, nossa jornada nos leva agora para as montanhas de Seir, onde encontramos o reino de Edom. Este reino, muitas vezes esquecido nas histórias bíblicas, era habitado pelos descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Imagine uma terra árida e montanhosa, habitada por um povo resistente, cujas vidas eram tão duras quanto o terreno que ocupavam. Os edomitas, com sua herança ancestral e ligação direta com os patriarcas bíblicos, tinham uma relação complexa e muitas vezes hostil com os israelitas. Apesar de compartilharem uma linhagem comum, a rivalidade entre eles era intensa, refletindo a disputa entre Esaú e Jacó. Essa tensão é palpável em várias passagens bíblicas, onde os edomitas são descritos ora como inimigos implacáveis, ora como vizinhos com quem se poderia negociar e até mesmo se aliar em momentos de necessidade. Edom era conhecido por suas fortalezas nas montanhas, uma imagem de resiliência e poder.
Petra, sua cidade mais famosa, esculpida nas rochas, simboliza a engenhosidade e a adaptação dos edomitas a um ambiente inóspito. Suas estradas serpenteavam através de desfiladeiros e passagens escondidas, como veias ocultas que transportavam vida e comércio. A localização estratégica de Edom, nas rotas comerciais entre Arábia, Egito e Mesopotâmia, fazia dela um ponto crucial para mercadores e caravanas. A riqueza de Edom não estava apenas na sua posição geográfica, mas também nas suas minas de cobre e ferro, cujos metais eram altamente valorizados na antiguidade. Os edomitas eram hábeis metalúrgicos e suas armas e ferramentas eram conhecidas por sua qualidade e durabilidade. A prosperidade de Edom, porém, estava sempre ameaçada por conflitos constantes, tanto internos quanto externos. Os edomitas adoravam deuses como Cos, e sua religião permeava todos os aspectos da vida diária. Os rituais e festivais dedicados a essas divindades eram um reflexo de sua cultura e identidade, uma personificação de sua ligação com a terra e o céu. A Bíblia, porém, narra como a corrupção e a idolatria dos edomitas os levaram a constantes confrontos com os profetas de Israel, que os viam como um povo afastado dos caminhos divinos. O destino de Edom foi selado por uma série de eventos trágicos. A invasão dos babilônios, a destruição de Jerusalém e a subsequente perseguição dos edomitas pelos israelitas e outros vizinhos acabaram por enfraquecer este reino resistente. As montanhas de Seir, que antes ecoavam com os sons de guerra e comércio, tornaram-se silenciosas, guardando os segredos de uma civilização que desapareceu nas brumas do tempo. Mas, enquanto o eco dos edomitas se desvanece, nossa exploração nos leva a outras terras, onde encontraremos novos mistérios e histórias de poder e perda. Vamos agora seguir para as planícies, onde os filisteus, inimigos eternos dos israelitas, construíram suas cidades e travaram batalhas épicas. O que aconteceu com os filisteus após suas batalhas lendárias? Desapareceram nas brumas da história ou se fundiram com outras culturas? As praias de Gaza e Asdod talvez sussurrem segredos sobre o destino final dos filisteus, segredos que ainda aguardam para ser revelados. Deixando as montanhas silenciosas de Edom, seguimos agora para as planícies costeiras, onde os filisteus, os inimigos eternos dos israelitas, construíram suas cidades e travaram batalhas épicas. Imagine um povo marinheiro cuja origem remonta às ilhas do Egeu, trazendo consigo habilidades navais e guerreiras que os tornariam uma das maiores ameaças ao povo de Israel. Os filisteus eram conhecidos por suas 5 cidades principais: Gaza, Asdod, Ascalon, Gate e Ecrom. Cada uma dessas cidades era uma fortaleza, um símbolo de poder e resistência. A vida nas cidades filisteias era marcada por uma cultura rica e diversa, com influências que iam desde o mar Egeu até as terras de Canaã. Artesãos, comerciantes e guerreiros se misturavam nas ruas movimentadas, onde a economia florescia e a vida cultural pulsava com energia. A guerra era uma constante na vida dos filisteus. Armados com tecnologias de ferro avançadas para a época, eles eram temidos por seus vizinhos. O relato bíblico de Davi e Golias é apenas uma das muitas histórias que ilustram a ferocidade e a força dos guerreiros filisteus. Golias, um gigante entre os homens, personifica o poderio militar dos filisteus e o desafio constante que representavam para Israel. A derrota de Golias pelas mãos do jovem Davi é um símbolo de esperança e fé, mas também um prenúncio das batalhas intermináveis que se seguiriam. Os filisteus não eram apenas guerreiros, eles também tinham uma rica vida religiosa, centrada em divindades como Dagon e Baal-Zebub. Seus rituais e templos refletiam uma espiritualidade complexa, onde os deuses eram invocados para proteger as colheitas, garantir vitórias e guiar os destinos. A cultura filisteia,
com suas danças, músicas e festivais, era vibrante e profundamente enraizada nas tradições de seus antepassados. Mas como tantas outras civilizações poderosas, os filisteus também encontraram seu fim. A pressão constante das batalhas contra Israel, a invasão dos assírios e posteriormente dos babilônios foram lentamente enfraquecendo seu poder. As cidades que um dia foram fortalezas impenetráveis começaram a ceder, e a cultura filisteia começou a desaparecer, se dissolvendo na história. Os filisteus deixaram para trás um legado de artefatos, armas e histórias que ainda hoje capturam a imaginação dos arqueólogos e historiadores. Enquanto as ondas do mar batem nas antigas praias de Gaza e Asdod, sussurrando segredos de um passado distante, nossa jornada nos leva a um lugar ainda mais misterioso e lendário. Vamos agora para a lendária terra de Ofir, famosa por suas riquezas incomparáveis, especialmente ouro. Salomão enviava navios para Ofir, mas a localização exata dessa terra permanece um enigma. Era uma civilização avançada ou apenas um ponto de comércio próspero? E por que desapareceu das rotas comerciais e dos mapas? Talvez as areias do tempo e as ondas do mar escondam a verdade sobre o desaparecimento de Ofir, uma verdade que ainda está esperando para ser desenterrada. Enquanto as praias de Gaza e Asdod sussurram segredos dos filisteus, nossa jornada nos leva agora para um lugar ainda mais enigmático e lendário, a terra de Ofir. Imagine um reino envolto em mistério, cujo nome é sinônimo de riquezas incalculáveis e tesouros que cintilam sob a luz do sol. Ofir, mencionada repetidamente nas Escrituras, era famosa por seu ouro puro e abundante, um recurso tão precioso que até o rei Salomão enviava seus navios em longas expedições para trazer suas riquezas. Ofir é citada na Bíblia como uma terra de imensa prosperidade. Em Reis 9, 28, lemos que os navios voltaram de Ofir, trazendo 420 talentos de ouro, uma quantidade que simbolizava uma riqueza quase inimaginável naqueles tempos. Mas onde exatamente ficava Ofir? Esta é uma pergunta que tem intrigado estudiosos e exploradores por séculos. Algumas teorias sugerem que Ofir poderia estar na Arábia, outras apontam para a Índia ou mesmo para regiões da África Oriental. Cada hipótese vem com suas próprias histórias e evidências, mas nenhuma conseguiu resolver o mistério completamente. Os navios de Salomão, conhecidos por sua capacidade de realizar longas viagens, eram carregados com mercadorias valiosas de Ofir. Além do ouro, eles traziam madeira de sândalo, pedras preciosas, marfim, macacos e pavões. Estas mercadorias exóticas indicam que Ofir não era apenas uma terra rica em recursos naturais, mas também um ponto de convergência de rotas comerciais que conectavam várias partes do mundo antigo. A riqueza de Ofir e a diversidade de seus produtos sugerem uma civilização avançada, capaz de produzir e comerciar em grande escala. A própria existência de Ofir está envolta em simbolismo e mistério. É descrita como uma terra quase mítica, onde a riqueza brota da terra e o comércio floresce sob o olhar atento de deuses benevolentes. As histórias de Ofir capturam a imaginação com imagens de navios repletos de tesouros, navegando através de mares tempestuosos para trazer de volta riquezas incomparáveis. Mas o que aconteceu com esta terra próspera? Por que desapareceu das rotas comerciais e dos mapas antigos? As expedições modernas ainda buscam vestígios de Ofir, mas até agora os segredos desta terra dourada permanecem escondidos, enterrados sob camadas de tempo e areia. A falta de evidências concretas só aumenta o fascínio e o mistério, deixando-nos imaginar como seria a vida em uma terra tão abundante e exótica. Talvez Ofir seja mais do que um lugar físico. Talvez represente a eterna busca pela riqueza e pelo conhecimento,
um símbolo da curiosidade humana e da busca incessante por tesouros escondidos. Enquanto as ondas do mar continuam a guardar os segredos de Ofir, somos convidados à exploração de novas histórias de mistério e poder. Estamos querendo produzir um próximo vídeo com o tema Civilizações que desapareceram antes da escrita bíblica ser formalmente estabelecida. O que você acha? Eram civilizações cujas histórias e conhecimentos foram transmitidos oralmente, de geração em geração, e que talvez contenham a chave para entender muitos dos enigmas que ainda nos fascinam hoje. Deixe o seu comentário logo abaixo se você quer ver este tema em um próximo vídeo. E digite o seu nome e região para que possamos saber de onde você está nos assistindo. Se você se sentiu tocado por essa viagem através dos tempos e deseja aprofundar seu conhecimento sobre outras histórias bíblicas e temas espirituais, inscreva-se no nosso canal. Não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhum de nossos próximos vídeos. Vamos juntos continuar explorando e descobrindo os mistérios e maravilhas da fé. Até o próximo vídeo.